Era madrugada quando o telefone da sala de vigilância tocou. Eu estava de plantão no necrotério, conferindo o monitoramento das câmeras como fazia todas as noites. O silêncio pesado daquele lugar sempre me incomodou, mas naquela noite o ar parecia mais denso, como se cada respiração exigisse esforço. As imagens das câmeras apareciam alternadas na tela, mostrando corredores frios, gavetas alinhadas e a sala de preparação. Tudo estava como sempre. Até que algo chamou minha atenção na câmera 3. A gaveta número 14, que eu mesmo tinha lacrado horas antes, estava levemente entreaberta. Meu primeiro pensamento foi de falha mecânica. Levantei-me da cadeira e conferi a lista. O corpo ali dentro tinha chegado naquela tarde, e eu lembrava bem da rigidez dos braços e do peso morto ao colocá-lo na gaveta. Não havia motivo para aquilo estar aberto. Voltei para a tela. E no momento em que a imagem estabilizou, senti um calafrio percorrer minhas costas. As imagens mostravam o corpo, pálido e coberto pelo lençol, deslizando lentamente para fora, como se a gravidade o estivesse puxando. Então, de forma abrupta, ele se sentou. Fiquei imóvel diante da tela, o coração batendo forte, tentando encontrar uma explicação lógica. Nenhum músculo deveria reagir daquela forma depois de tantas horas. Respirei fundo, pensando em problemas com gases corporais, algum tipo de espasmo, mas nada daquilo explicava o movimento tão preciso, tão controlado. Peguei o rádio para chamar o segurança, mas a voz não saía. Eu só conseguia observar enquanto o corpo permanecia sentado, imóvel, como se aguardasse algo. Decidi ir até lá, embora cada passo pelo corredor gelado fosse mais pesado que o anterior. O som do meu próprio calçado ecoava, misturado ao ruído distante do sistema de refrigeração. As paredes estreitas pareciam se fechar sobre mim. Quando finalmente cheguei à sala, a gaveta estava fechada. Por um instante, pensei que minha mente estivesse pregando peças. Ainda assim, não consegui evitar o arrepio que subiu pela minha nuca. Antes de continuar, se você está assistindo, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a trazer mais histórias como essa. Inclinei-me sobre a gaveta e, com as mãos tremendo, abri devagar. O corpo estava exatamente na mesma posição em que eu o havia deixado horas antes. Lençol alinhado, braços estendidos. Passei alguns segundos apenas olhando, tentando sentir se algo no ar estava diferente. Não havia sinais de movimentação. Então, fechei e travei a gaveta com mais força. Ao sair da sala, voltei à central para conferir novamente a gravação. E foi aí que o frio tomou conta de mim por inteiro. Nas imagens, enquanto eu estava de costas fechando a gaveta, o corpo se inclinou levemente para o lado, como se me observasse ir embora. Meu primeiro instinto foi rebobinar e assistir de novo, só para garantir que eu não estava vendo coisas. Passei o vídeo em câmera lenta, olhando cada quadro com atenção. Lá estava, aquele movimento mínimo, quase imperceptível, mas suficiente para deixar claro que não era um erro da câmera. O corpo realmente havia inclinado a cabeça na minha direção. Por um momento, me perguntei se poderia ser alguma interferência, algo causado pelo equipamento. Mas não havia distorção, não havia falhas de imagem. Era um registro limpo, nítido e perturbador. Enquanto eu assistia, percebi algo que antes não tinha reparado. Atrás de mim, na gravação, a porta da sala estava ligeiramente aberta. Eu lembrava bem de ter fechado, porque o barulho da maçaneta ecoa muito naquele corredor silencioso. Só que no vídeo, a porta permanecia com uma fresta e parecia que a câmera capturava uma sombra se projetando pelo vão. Não havia ninguém ali comigo naquele momento, pelo menos não que eu tivesse visto. Respirei fundo, tentando controlar a sensação de aperto no peito. A lógica dizia que eu precisava registrar o ocorrido e reportar ao supervisor. A prudência dizia para não voltar lá sozinho. Mas algo dentro de mim, talvez curiosidade ou estupidez, me fez pegar o conjunto de chaves e caminhar de volta. A cada passo, meu corpo parecia resistir, como se minhas pernas soubessem que nada de bom me esperava ao final daquele corredor. O ar parecia mais frio, e a luz branca, que já era fraca, piscava de forma irregular. Quando cheguei à porta da sala, ela estava fechada.
Fiquei parado por alguns segundos, apenas ouvindo. Nada. Nenhum som além do motor do refrigerador funcionando. Coloquei a chave na fechadura e empurrei devagar. A primeira coisa que notei foi o cheiro mais forte de formol, como se tivesse sido derramado ali dentro. As gavetas estavam todas fechadas, inclusive a número 14. Mas no chão havia marcas. 2 marcas longas, paralelas, que começavam bem na base da gaveta e iam até o centro da sala, como se algo tivesse sido arrastado. Aproximei-me devagar, acompanhando com os olhos cada centímetro daquelas marcas. Eram finas, quase como se algo metálico tivesse raspado o piso gelado, mas se repetiam com um alinhamento perfeito, indo em linha reta até parar no meio da sala. A textura era diferente, ligeiramente úmida, como se o peso tivesse pressionado algum líquido contra o chão. Me abaixei para observar melhor e percebi que havia pequenas manchas escuras nas bordas do rastro. Não era sangue fresco. Estava mais para um tom amarronzado, seco, mas ainda recente o suficiente para não ter aderido totalmente ao piso. Meu coração batia alto e eu sentia o suor frio escorrer pelas costas. Olhei ao redor, tentando encontrar qualquer outra pista. Foi então que notei algo fora de lugar. Uma das mesas de preparo, que sempre ficava encostada à parede, estava alguns centímetros deslocada, como se tivesse sido empurrada de dentro para fora. Aquela mesa era pesada, difícil de mover sozinho. E ainda mais estranho, na parte inferior, quase escondida pela sombra, havia uma marca como se dedos tivessem agarrado a borda e empurrado com força. O som de metal rangendo me fez girar a cabeça rapidamente. A gaveta número 14 estava aberta de novo, mas dessa vez não havia nada dentro. O lençol que antes cobria o corpo estava amassado e caído no chão, perto do trilho. Senti o ar me faltar por um instante. A lógica queria acreditar que alguém, de alguma forma, tinha retirado o corpo sem eu perceber, mas não havia como passar despercebido pelo corredor estreito. Eu tinha certeza de que estava sozinho ali. Fiquei imóvel, tentando entender, até que ouvi passos. Passos lentos, arrastados, vindos do corredor à minha direita. Não era eco, não era ruído de máquinas. Era alguém caminhando. Só que no monitor da sala de vigilância, minutos antes, eu tinha visto que aquele corredor estava vazio. Segurei firme o chaveiro, mais por instinto do que por utilidade, e comecei a recuar, mantendo os olhos fixos na porta, pronto para fechá-la se fosse preciso. Mas os passos pararam antes de eu ver quem ou o que estava vindo. O silêncio voltou, ainda mais pesado. Respirei fundo, tentando não ceder ao pânico. A sala parecia menor, o ar mais denso, e cada segundo de silêncio me deixava mais consciente do som acelerado do meu próprio coração. Decidi que não fazia sentido ficar ali esperando por algo que eu não queria ver. Caminhei até a porta, trancando-a rapidamente atrás de mim, e segui pelo corredor até a sala de vigilância. Rebobinei as imagens para encontrar o momento em que a gaveta havia se aberto. Para minha surpresa, não havia registro de nada além de mim mesmo entrando na sala e depois saindo. O corpo nunca aparecia deixando a gaveta. Era como se, para as câmeras, ele simplesmente tivesse desaparecido. Sem provas concretas, só restava o meu relato. E eu sabia que dificilmente alguém acreditaria. Anotei no livro de ocorrências o problema mecânico da gaveta, omitindo os detalhes mais estranhos. Não queria que a história se espalhasse e virasse motivo de piadas ou suspeitas sobre minha sanidade. Tratei de terminar meu turno normalmente, ignorando o impulso de olhar para trás a cada corredor que cruzava. Na noite seguinte, fui escalado para um plantão diferente, longe da sala onde tudo aconteceu. Ao passar diante da porta do necrotério, percebi que ela estava trancada e silenciosa. Continuei andando sem diminuir o passo. Aquela era uma história que, para mim, tinha acabado ali. E embora nunca mais tenha visto nada parecido, até hoje evito olhar por muito tempo para as gavetas quando entro naquele lugar. Algumas coisas é melhor não encarar de frente. Quando aquela maca atravessou a porta do necrotério, eu já sabia que a noite seria diferente.
O corpo foi entregue coberto por um lençol branco e o silêncio na sala parecia pesar sobre meus ombros. O relatório informava apenas que se tratava de uma morte súbita, mas o motivo ainda precisava ser determinado. Era meu trabalho fazer a autópsia e eu já tinha visto de tudo nesses anos de plantão. Mas naquela madrugada, algo me incomodava de forma estranha, como se o ar estivesse mais frio do que o normal e o cheiro característico de formol fosse abafado por algo que não sei descrever. Comecei o procedimento de rotina. Conferi os documentos, registrei a entrada no sistema e preparei os instrumentos. O necrotério estava silencioso, exceto pelo zumbido contínuo do refrigerador e o som ocasional do metal sendo colocado na bandeja. Tirei o lençol para iniciar a análise externa e por um instante senti um arrepio subir pela minha espinha. Não era pela aparência do corpo, já havia visto coisas piores, mas pela estranha sensação de que ele estava atento a mim. Claro, isso era impossível, apenas fruto de uma noite longa e da luz fraca piscando no teto. Enquanto fazia as primeiras anotações, o silêncio foi quebrado por um som baixo, quase inaudível. Virei o rosto para confirmar se vinha da porta ou de algum equipamento. Mas não. O som estava vindo dali, da mesa de aço, do corpo imóvel. Fiquei parado por alguns segundos, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. Inclinei-me um pouco, como se quisesse confirmar que era só imaginação. Então, com uma clareza perturbadora, ouvi meu próprio nome ser chamado. Não era um grito, nem um sussurro. Era uma voz fraca, rouca, mas inconfundível. Meu corpo inteiro reagiu. O instinto mandava sair dali imediatamente, mas a razão gritava que devia haver uma explicação lógica, talvez algum som vindo de um corredor ou um defeito nos aparelhos que ecoou de forma estranha. Respirei fundo. Tentei manter a calma e continuei anotando como se aquilo não tivesse acontecido. Mas era impossível ignorar. E se você está acompanhando essa história agora, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a continuarmos trazendo relatos arrepiantes como este. Peguei o estetoscópio, não porque achasse que ouviria batimentos, mas para tentar entender se aquele som estava mesmo vindo dali. Aproximei o aparelho do peito do corpo e ouvi nada. Mas quando tirei o estetoscópio, a voz chamou meu nome outra vez, dessa vez mais clara, como se estivesse logo ao meu lado. Dei um passo para trás, minha mão tremendo. Olhei em volta, mas o necrotério estava vazio e a porta trancada. Mesmo assim, a sensação de que não estava sozinho ficou cada vez mais intensa. A temperatura parecia ter caído de repente, e minha respiração começou a formar pequenas nuvens no ar. Mesmo usando luvas, pude sentir o aço da mesa mais gelado do que o normal quando apoiei as mãos para me recompor. O relógio marcava pouco depois das 3 da manhã, horário em que, normalmente, o necrotério ficava mergulhado num silêncio quase absoluto. Mas naquela noite, o silêncio estava vivo. Era como se cada segundo tivesse um peso próprio, sufocando qualquer tentativa de pensar com clareza. Eu sabia que não podia simplesmente sair. Minha função exigia que eu registrasse cada detalhe da autópsia e abandonar o trabalho no meio não era uma opção. Então respirei fundo, peguei novamente minhas anotações e tentei focar nos procedimentos técnicos. Abri a gaveta de instrumentos e me preparei para fazer a incisão inicial. No instante em que a lâmina tocou a pele fria, ouvi meu nome pela 3ª vez. Agora tão próximo que parecia ter sido falado dentro da minha cabeça. Meu corpo inteiro travou. Senti as pernas pesarem como se estivessem presas ao chão, e um calafrio percorreu minha espinha com uma lentidão quase dolorosa. Dei 2 passos para trás tentando afastar-me da mesa, mas a sensação de estar sendo observado não diminuiu. Pelo contrário, cresceu de forma sufocante. Meu olhar instintivamente foi até os olhos do corpo. Eles estavam fechados, como deveriam estar,
mas havia algo na expressão do rosto que parecia diferente de quando o vi pela primeira vez. Um detalhe quase imperceptível, mas suficiente para me fazer engolir seco. Era como se o semblante tivesse se ajustado para algo. Atento. A cada segundo, meu autocontrole se desfazia. Peguei o telefone para ligar para a segurança, mas a tela piscou e desligou, como se a bateria tivesse sido drenada de uma vez. O relógio de parede, que sempre emitia um tic-tac constante, parou completamente, e o silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter volume. Então, sem aviso, a voz me chamou novamente, só que dessa vez não era apenas meu nome, era meu nome seguido de um "vem aqui", prolongado, arrastado, quase hipnótico. Meu primeiro impulso foi correr, mas meus pés pareciam afundados no chão frio. Forcei o corpo a se mover, dei a volta na mesa de aço e me aproximei da porta, mas a sensação de que algo estava logo atrás de mim era quase palpável. Girei a maçaneta, trancada. Revirei o bolso do jaleco procurando a chave, e no momento em que a encontrei, senti um ar quente roçar minha nuca, como uma respiração lenta e constante. Não tive coragem de olhar para trás. Consegui destrancar e abrir a porta, mas antes de sair, olhei rapidamente para a mesa. O corpo estava exatamente como antes, imóvel, inerte. Nenhum sinal de que pudesse ter emitido som algum. Ainda assim, a convicção de que ouvi meu nome repetidas vezes era impossível de ignorar. Fechei a porta com força, atravessei o corredor e não voltei para aquela sala pelo resto do plantão. No dia seguinte, evitei o assunto com os colegas, mas, quando fui registrar o caso no sistema, percebi algo que me gelou por dentro. No campo de nome do legista responsável, havia sido digitado o meu nome. E logo abaixo, no campo de observações, em letras minúsculas, estava escrito: "Eu avisei". Depois disso, nunca mais fiquei sozinho no necrotério de madrugada. Mesmo que ninguém acredite no que aconteceu, sei o que ouvi. E sei que, naquela sala fria, nem sempre o silêncio significa que você está sozinho. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos que vão mexer com seus nervos, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Assim você ajuda a manter essas histórias vivas e faz parte dessa comunidade que adora um bom suspense. Até a próxima e fique atento, porque o inesperado pode estar mais perto do que você imagina.